Quero no vídeo de hoje apenas concluir mesmo o texto, ou seja, a leitura do texto sobre contribuições de Matesic, de Richard Matesic para a teoria contábil. Esta é uma playlist de contabilidade, mas é uma playlist específica de teoria da contabilidade. E o livro-texto que eu estou utilizando é este aqui, Estudando Teoria da Contabilidade, um livro de introdução, né? E aí aqui eu estou atualmente no capítulo 2. Esse capítulo 2, ou a unidade 2, tem por título Origem e Evolução Histórica da Contabilidade. Então eu já trouxe alguns autores principais que contribuíram para a teoria da contabilidade. E hoje eu quero então, como eu já mencionei, na verdade eu não estou no capítulo 2, deixa eu rever aqui, peraí. Eu estou com outro livro hoje aqui, porque o livro que eu sempre utilizo corrigindo, eu estou no capítulo 3, a unidade 3, que diz o seguinte: base epistemológica para a teoria da contabilidade. Exatamente, base epistemológica, epistemologia é entendido aqui como filosofia da ciência mesmo, nesse caso a ciência contábil. Então, os alicerces teóricos fundamentais que são vistos como base mesmo para a teoria da contabilidade. Eu já tratei sobre alguns autores. Assim como no capítulo 2, que eu estava começando o vídeo aqui, achando que estava no capítulo 2, né? Também trouxe diversos autores. Nesses aqui eu também estou trazendo contribuições de Glauter e Underdahl, por exemplo, e agora contribuições de Matesic. Já gravei diversos vídeos sobre esse autor. E hoje, então, o texto final sobre ele possui 3 parágrafos e eu quero apenas fazer a leitura. Lembrando que a teoria dele se chama Teoria Contábil Condicional Normativa e Realidade, que é uma teoria que basicamente tenta fazer essa conexão entre teoria e realidade. Essa é a ideia, uma das ideias básicas da teoria dele. Então é o que eles chamam de CONAT, Teoria Contábil Condicional Normativa e Realidade, que apresenta alguns conceitos, por exemplo, representação conceitual positiva, normas, objetivos alternativos, são os passos da teoria dele, hipóteses instrumentais, representação conceitual pragmática, que daí se resume em demonstrações contábeis, e tudo isso de alguma maneira conectado com a realidade, ou seja, com os profissionais de contabilidade e com os tomadores de decisões. Bom, então vamos ao texto, né? A questão básica, porém, vamos lá, texto então. A questão básica, porém, a ser ainda analisada por muito tempo, é a ideia de representação. Isto porque um dos pontos principais da teoria contábil condicional normativa é justamente a representação conceitual positiva. A questão básica, porém, a ser analisada por muito tempo é a ideia de representação. O positivismo e todas as ciências que se fundamentaram e ainda se fundamentam nele descansam neste pressuposto, que a mente humana é capaz de espelhar com propriedade a realidade. Então esta é a questão positivista, né? E sendo assim, o conhecimento elaborado pelo indivíduo pode, se ele for capaz de pôr de lado os ruídos e, abre aspas, sujeiras do espelho que ele é, a apropriar-se da realidade tal como ela é. As novas visões epistemológicas indicam cada vez mais fortemente que isto é uma impossibilidade. Os indivíduos são seres históricos moldados por ideias, visões de mundo, entendimentos, elementos esses que dão uma visão tão especial e própria à informação que lhes chega, que a analogia do espelho perde sentido. Então, veja bem, essa parte final não é um texto propriamente dito, ou pelo menos não se traz aqui a explicação ou com maiores detalhes sobre a teoria de Matesic, mas apenas uma visão do autor desse capítulo sobre essa teoria, para finalizar então o pensamento dele. E aqui ele está nos dizendo que a teoria de Matesic, por ter uma representação conceitual positiva, ou seja, de que a mente humana é capaz de espelhar exatamente, como uma comparação com o espelho, né, com propriedade e realidade, nesse caso ele acredita que não se aplica, porque existe uma complexidade de informações muito grande que não necessariamente isso seja capaz, que o ser humano seja capaz disso, né? Melhor seria, vamos voltar aqui, os indivíduos são seres históricos moldados por ideias, visões de mundo, entendimentos, elementos esses que dão uma dimensão tão especial e própria à informação que lhes chega que a analogia do espelho perde sentido, justamente pela complexidade. Melhor seria a de um cozinheiro que, de posse dos mesmos materiais, é capaz de colocar toda a sua formação, sua educação no sabor, seus gostos e elaborar pratos que, mesmo que tenham o mesmo nome, guardam a dimensão pessoal daquele que o elaborou. Segundo parágrafo. No entanto, a abordagem analítica inserida na análise de Matesic reforça a ideia de que a contabilidade é ciência aplicada
por excelência. Ou seja, ela não é uma ciência teórica, ela é uma ciência aplicada. Ela não é ciência pura, ela é uma ciência aplicada. O estabelecimento de um plano pragmático ou de realidade para a atuação da contabilidade, representada pelo conjunto dos profissionais de contabilidade e também dos usuários da informação contábil, funciona como uma âncora metodológica. Então essa ideia de que a contabilidade é uma ciência aplicada, ela está extremamente bem fundamentada, ou seja, bem ancorada na realidade por conta dos seus profissionais de contabilidade e também daqueles que fazem uso da informação contábil. É isso que ele está nos dizendo aqui. Pelo conjunto dos profissionais de contabilidade e dos usuários de informação contábil, beleza. Funciona como uma âncora metodológica, porque faz parte da metodologia, então, de contabilidade, as suas âncoras lá no mundo real. Que é capaz de nortear uma provável produção de conhecimentos e teorias contábeis aderentes ao encaminhamento de questões e soluções em um mundo contábil essencialmente prático. Por fim, o último parágrafo, então, com a posição desse autor, essa visão, de acordo com as abordagens discutidas até este ponto, aponta para a necessidade de dominar e também utilizar novas abordagens metodológicas, a exemplo da descritivo-normativa, que enfatiza tanto a perspectiva de criatividade e da historicidade do contador, quanto a visão do cotidiano prático contábil. Bom, então este é o vídeo de hoje, apenas um panorama geral, de certa forma até uma crítica à teoria do Richard Matesic. Dá uma olhada no vídeo anterior, se caso você tenha interesse, onde eu tratei sobre as relações propostas por Matesic. Ele traz 10 relações. Até hoje eu não sei qual é a pronúncia correta desse nome, se é Matesic ou Matesic. Provavelmente Matesic. No próximo vídeo, o que eu pretendo? Fazer um apanhado geral de todo o capítulo 3, ou seja, todos os assuntos sobre base epistemológica para a teoria contábil, para daí sim continuar na progressão do livro rumo ao capítulo 4 ou à unidade 4. Fico por aqui, até o próximo vídeo.